Amigos e amigas, muito obrigado por visitarem o nosso canal no YouTube. Se é a sua primeira vez, clique no inscrever aqui embaixo. E se você já está inscrito, clique na sinetinha para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se gostar, faça o seu comentário. O Brasil está vivendo o maior desastre ambiental de sua história. E nós vamos mostrar aqui que isso não está acontecendo por acaso, mas porque este foi um desastre planejado pelo governo Bolsonaro. A primeira prova vem de antes da eleição. Veja o que o Bolsonaro disse em setembro de 2018. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA. Bem, infelizmente, apesar disso, Bolsonaro foi eleito. E uma vez presidente, botou o plano de destruição em prática. Assim que tomou posse, Bolsonaro destruiu a estrutura de proteção do meio ambiente. As políticas de recursos hídricos, florestal, climático e de populações tradicionais passaram para a agricultura. As secretarias de mudança do clima, florestais e de cidadania ambiental foram extintas. O IBAMA teve um corte de 24% do seu orçamento. 21 dos 27 superintendências do IBAMA foram trocadas por militares sem nenhuma experiência ambiental. E foi assim que Bolsonaro concluiu a primeira parte do seu plano. Sem verbas, sem comando e sem estrutura, estavam desmontadas todas as estruturas públicas de fiscalização e de proteção ambiental. A terceira prova é o esvaziamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Bolsonaro tirou 20 das 24 cadeiras que eram ocupadas pela sociedade civil no Conselho. Na prática, o governo queria dominar o CONAMA para tomar decisões absurdas, como fez recentemente acabando com manguezais e restingas. Bolsonaro se nega a reconhecer e demarcar terras indígenas. É parte do plano. Sem posse legal, os indígenas têm menos força para impedir a entrada de grileiros, desmatadores e garimpeiros. Para consolidar essa estratégia, Bolsonaro editou 2 medidas provisórias que legalizam o garimpo e facilitam a regularização de terras roubadas por invasores. Bolsonaro já bateu todos os recordes de liberação de venenos. Só este ano, já liberou mais de 240 novos agrotóxicos. Isso põe vidas em risco, contamina a terra, a água, o ar e os alimentos. Mas por que ele faz isso? Porque esta é uma exigência dos grandes fazendeiros da monocultura, ou seja, aquela parte do agronegócio bolsonarista que é incendiária e que põe o lucro acima da vida. Felizmente, uma parte saudável do agronegócio já acordou e está ajudando a denunciar os crimes ambientais deste governo. Mesmo diante das fotos de satélites que mostram o desastre do desmatamento e das queimadas por o mundo inteiro, Bolsonaro se faz de louco e simplesmente nega os fatos. O INPE, órgão do próprio governo, afirma que só no ano passado 876 mil hectares de floresta, área equivalente a 2.000 campos de futebol, pegaram fogo. Mas Bolsonaro mente descaradamente e diz que a floresta é úmida e não pega fogo. A sétima evidência de que Bolsonaro tem um projeto de destruição talvez seja a mais forte de todas. É a escolha de Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente. 3 dias depois de ser nomeado, Salles foi condenado por favorecer empresas de mineração, ou seja, o ministro do Meio Ambiente foi condenado por um crime ambiental. E foi o próprio Salles quem acabou confessando o plano de destruição quando sugeriu que o governo se aproveitasse da distração da opinião pública e da justiça com a pandemia para passar a boiada na legislação ambiental. Bolsonaro ouviu isso e não fez nada. Ao contrário, em plena pandemia, emitiu portarias e normas que enfraqueceram a proteção ambiental. Bem, a coisa chegou a um ponto em que o desastre brasileiro é visto no mundo todo. Para não serem acusados,
Bolsonaro e Salles adotaram a seguinte estratégia. Sem nenhuma prova, o Ministério inventou irregularidades no Fundo Amazônia e o presidente passou a repetir que ONGs e governos internacionais tinham interesses comerciais na floresta. Resultado terrível. Bolsonaro é visto hoje como o pior governante do mundo na área ambiental. E os reflexos da economia são catastróficos. O Brasil já perdeu 3,4 bilhões de dólares no Fundo Amazônia, o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia está comprometido e a exportação de produtos brasileiros sofre enormes restrições. O fato é que o plano de Bolsonaro saiu de controle. O desastre ambiental tomou proporções tão grandes, a conivência do governo com os criminosos ficou tão evidente, o enfraquecimento da fiscalização ficou tão grave, que chegou a tal ponto de o Ministério Público Federal ser obrigado a pedir oficialmente o afastamento do ministro do Meio Ambiente do Brasil. O motivo? Desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental. Ou seja, as autoridades estão confirmando há um plano oficial de destruição ambiental em curso no Brasil. Da minha parte, torço para que a justiça afaste Salles o mais rápido possível. Por fim, eu deixo um alerta. Tirar o Salles ajuda, enfraquece o plano de destruição, mas a tragédia ambiental no Brasil só terá fim mesmo quando o chefe dele, Jair Bolsonaro, estiver fora do poder.